A gente vai até Brasília ao vivo, o centro do poder. O Antônio Maldonado traz para a gente como que estão as contabilizações por lá, apesar de que então não tem eleições por aí, é isso, Maldonado? Isso mesmo, Adriana, Fernando, bom dia a vocês, bom dia a todo mundo que está acompanhando a Jovem Pan nesse domingão, que promete ser um domingão longo para a gente também, para o eleitor, né, que vai às urnas aí em todo o país. Muita gente vai ter que cumprir esse compromisso e a gente já está, a reportagem da Jovem Pan já está presente aqui no Tribunal Superior Eleitoral, onde fica, vamos dizer assim, o centro de comando dessas eleições municipais de 2020. Até as últimas eleições em 2018, os tribunais regionais eleitorais que faziam a compilação dos dados e depois enviavam aqui para o TSE. Agora, neste momento, a eleição vai ficar ainda mais rápida nesta eleição, justamente porque os dados vão vir diretamente ali das urnas eletrônicas. Quando as urnas eletrônicas forem plugadas no sistema, os dados já vêm direto aqui para o Tribunal Superior Eleitoral, que promete agilizar, então, também a divulgação dos resultados, que começa a acontecer a partir das 5 horas da tarde, quando as urnas serão fechadas em todo o país. Bom, aqui no TSE foi montada uma estrutura bem diferente do normal, justamente por conta do coronavírus. O eleitor também vai ter mudanças aí para poder votar, vai ter que usar máscara, levar uma caneta, ter um álcool e passar o álcool em gel antes de apertar os números ali na urna. E para a gente que acompanha a eleição aqui do Tribunal Superior Eleitoral, também foi montada toda uma estrutura na área externa do tribunal, justamente para evitar aglomerações de jornalistas, enfim, dos próprios ministros que devem dar entrevistas aqui ao longo de todo o dia. Então, há uma agenda, inclusive, uma agenda já estabelecida. Vou passar para quem está acompanhando aqui a Jovem Pan, para o ouvinte e telespectador, já para que ele tenha mais ou menos uma noção de como as coisas vão acontecer. Às 10 horas da manhã, o presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente, ministro Edson Fachin, eles visitam um projeto de eleições numa cidade satélite aqui de Brasília, que chama Valparaíso, uma cidade, na verdade, que fica no entorno da capital federal, fica no estado de Goiás. E às 10 horas da manhã também sai o primeiro boletim sobre ocorrências, que traz os números aí de urnas que tiveram que ser trocadas, de eleitores e candidatos presos por boca de urna. A gente tem um número, inclusive, Adriana e Fernando, que foi atualizado agora há pouco, de meia-noite até agora, às 7 horas da manhã. Bom, esses dados trazem aí que foram cometidos entre meia-noite e 7 horas da manhã, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. 6 crimes de ameaça contra candidatos, 2 atentados de homicídio e 2 tentativas de lesão corporal. Foram cometidos ainda 5 crimes eleitorais de boca de urna, 30 de compra de votos, 11 de desobediência e 3 de desordem. Foram feitas 17 apreensões de armas, 32 veículos apreendidos, 2.853 materiais de campanha também apreendidos e mais de R$78 mil também apreendidos aí no âmbito da operação de segurança pública para coibir crimes durante as eleições. E as últimas informações que a gente tem também sobre prisões: foram presos 19 pessoas por desinformação no processo eleitoral, 5 candidatos presos ou conduzidos aí para a delegacia e 67 eleitores presos ou conduzidos para a delegacia. Esses são os números mais atualizados de ocorrência. Como eu disse, a próxima atualização ocorre às 10 horas da manhã e a gente vai ter a cada 2 horas, às 10, ao meio-dia, depois às 2 horas da tarde e assim por diante. Há, inclusive, uma expectativa de uma entrevista do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, às 2 horas da tarde, já para comentar aí como andam as eleições em todo o país. Tá. Muito bem, Maldonado, a gente comentava aqui, né, que não temos eleições municipais no Distrito Federal, mas não quer dizer que aí não concentra tudo. Afinal de contas, o TSE, né, une todos os dados que vêm dos tribunais regionais e, no fim das contas, todos os números acabam indo, de fato, para Brasília, né? Agora, achei bastante curioso, Maldonado, trazendo esses números. Atrás de você, a gente percebe um telão exibindo algumas dessas informações que são constantemente atualizadas, desde
essa manhã, o Maldonado trouxe algumas delas para a gente. É impressionante o número de crimes contra candidatos, excepcionalmente esse ano. Todo ano é assim. Gostaria de saber mais sobre esse assunto. A gente vai ter alguns entrevistados ao longo do dia, vamos perguntar. E o Maldonado falou sobre um crime que, inclusive, causou a prisão de cerca de quase 19 pessoas aí em Brasília. Um deles de desinformação. Você tem mais detalhes? Que tipo de crime é esse, Maldonado? Olha, Adriana, a gente não tem, porque esses dados eles são divulgados a partir de uma parceria, pelo menos aqui pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir de uma parceria com as autoridades da área de segurança pública. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vem realizando operações desde de setembro no âmbito aí para coibir crimes relacionados ao processo eleitoral. Então, esses dados são fornecidos para o TSE e o TSE acaba divulgando, a partir de uma parceria entre o Ministério de Segurança Pública e o TSE divulga para a gente. Então a gente não tem acesso, pelo menos por enquanto, a quais foram esses crimes, aonde eles ocorreram. Isso é um trabalho, enfim, são informações que estão lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas aqui atrás de mim, por exemplo, a gente vê um telão que tem uns números um pouquinho maiores do que os que eu disse, porque esses números aqui, eles trazem justamente o balanço de toda essa operação que vem sendo realizada desde setembro. Aí são muito mais crimes. Esse crime mesmo de desinformação do processo eleitoral, foram 151 prisões realizadas desde o mês de setembro. As 19 foram realizadas apenas de meia-noite de ontem até às 7 horas da manhã de hoje. Então, realmente é muita gente, os números vão sendo atualizados, as urnas trocadas, enfim, a gente vem trazendo essas informações aqui também para o nosso ouvinte eleitor, que vai às urnas neste domingão, justamente para que ele se prepare, enfim, para eventuais problemas e saiba também se defender, né, Adriana e Fernando? Porque informações falsas, de fato, têm sido consideradas crimes e a influência delas na eleição é muito grande, então é importante saber diferenciar aí como que a real informação que está sendo passada. E para ajudar ainda mais o eleitor, viu, Maldonado Fernando, que nos acompanha, ligado aqui na Jovem Pan, a não cair nesses crimes, não cometer, por querer ou sem querer, a gente conversa também daqui a pouquinho ao longo do nosso plantão com o doutor Alberto Rolo, que esclarece para a gente, ele é advogado especialista em direito eleitoral, todos esses tipos de crime, como que deve ser a conduta da polícia diante de cada um deles. Maldonado, antes de encerrar, você poderia esclarecer para a gente um pouquinho melhor como vai ser o voto do presidente Bolsonaro? Ele vota no Rio de Janeiro, o voto dele é registrado lá, o título dele. E do Hamilton Mourão, parece que você conversou com o vice-presidente agora há pouco, ele não vota, já que ele é registrado aí em Brasília, é isso? Exatamente. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, tem domicílio eleitoral aqui em Brasília, e como vocês já disseram, bem lembraram aí, aqui em Brasília a gente não tem prefeito nem vereador. A gente tem candidato a deputado distrital, e tem um governador. Então, as eleições aqui, elas só ocorrem de 4 em 4 anos. Então, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, não vota. O presidente Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro. Pelas informações que a gente recebeu aí, já tem alguma movimentação ali para que ele vá ao domicílio eleitoral dele, ali à zona eleitoral, para dar o voto, mas a gente também não tem nenhuma informação oficial por parte da Secretaria de Comunicação sobre a hora exata que ele vai votar e tudo mais, até por uma questão de segurança. Mas a gente sabe que o presidente vai exercer aí o direito ao voto no Rio de Janeiro e deve voltar para Brasília ainda neste domingo, até para acompanhar o desfecho aí, que deve começar a partir das 5 horas da tarde, o desfecho dessa eleição, que como ocorre subsequentemente, né, Adriana, é sempre uma eleição mais complicada pela quantidade de eleitores, pela quantidade de urnas, enfim, então é sempre um desafio aqui para a Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral diz que está tudo preparado para ter um domingo e que ocorra tudo na maior tranquilidade, pelo menos assim esperamos.